Olá, o Amigo Animal está começando e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje eu quero falar de um assunto que me inspira a acreditar num futuro melhor. Vocês sabiam que existe um santuário de elefantes no Brasil? Mas por quê? Se no Brasil não tem elefantes? Porque existem muitos elefantes pelo mundo afora, em especial na América Latina, sofrendo dentro de zoológicos, esses parques em que aprisionam animais, para o ser humano se deleitar por 1, 2 horas, é claro que pagando ingresso. Então hoje eu vou mostrar para vocês um local lindo e nós vamos conversar com Daniel Moura, ele é biólogo do Santuário de Elefantes Brasil. Dan, obrigada por dar essa entrevista para a gente. Você está onde hoje? Hoje eu estou em Belo Horizonte. Ah, porque cada hora você está num lugar, né? Cada hora. ah, E o Dan, ele acompanhou, gente, a viagem de duas elefantas, mãe e filha, que chegaram dos zoológicos da Argentina, de Mendoza. Nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre o sofrimento que esses elefantes, que graças a Deus no Brasil não existe mais elefantes em circo, e a gente vai conversar, infelizmente, ainda existem esses parques chamados de zoológicos, que existem sob a justificativa de que eles são educativos. Vamos conversar um pouquinho com quem entende para que ele explique para a gente sobre esse santuário. Dan, me fala uma coisa, por que surgiu o Santuário de Elefantes Brasil? Por que existiu no Brasil? Se no Brasil a gente tem tanto lugar no mundo que existem elefantes em sofrimento, por que foi instalado um santuário no Brasil? Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a viagem da Poxa da Guilhermina aí. Então, esse é um problema no Brasil não, né? No mundo inteiro. Depois eu vou chegar até nesse ponto. O santuário se estabeleceu no Brasil, especificamente no Brasil, pela quantidade de elefantes em cativeiro, em situações inadequadas que existiam no Brasil e na América do Sul. Praticamente, quando o santuário deu seu início, lá em meados de 2010 ou 2013, quando ele começou a fazer mapeamento, ver equipe, ver tudo, no Brasil existia pelo menos quase 30 elefantes, e na América do Sul, tirando o Brasil, mais ou menos o mesmo número. Tinha, na verdade, quase 50 elefantes, não tinham todos sido mapeados ainda, mas era em torno. Metade estava no Brasil, e a situação deles era bem similar. Cativeiro completamente inadequado, elefantes já, a maior parte deles geriátricos, que já tinham uma vida de cativeiro muito insalubre, e vários problemas de saúde, tanto físico como psicológico. Fez Em necessário zoológicos, né? em zoológicos, alguns especificamente não em zoológico, mas era a grande minoria. Eu chego até a falar desses aspectos. Duas elefantas, inclusive as primeiras, vieram de uma fazenda do advogado do circo, de um advogado de um circo. Elas estavam acorrentadas, elas estavam numa situação pior do que nos zoológicos, inclusive, essas duas primeiras. Por isso que elas foram as primeiras, né? E a gente fez um mapeamento das elefantas, a situação dos elefantes no Brasil, da América do Sul também, e sobre a possibilidade até de levar para santuários fora do Brasil, para a Ásia, por exemplo, que a maioria dos elefantes cativos são asiáticos, mas a situação da saúde era tão... a situação da saúde delas é bem grave, médio para grave, e a idade delas é muito avançada. Então, submeter um animal para viagem de 30 mil quilômetros, coisas absurdas, era inviável, mas viagens curtas não seria inviável. Por isso que o santuário... Quanto tempo dura um elefante? Eu vou te interromper de vez em quando porque tem um delay e às vezes vai dar umas interrompidas. Quanto tempo dura um elefante? Mais ou menos qual era a faixa etária dos elefantes que vocês encontravam em zoológicos e há quanto tempo já estavam nos zoológicos? Depende da situação, porque a maioria dos elefantes que estavam em cativeiro nos zoológicos do Brasil não foram adquiridos pelos zoológicos. Os zoológicos foram o meio do caminho que existia na época quando eles foram apreendidos. A grande maioria era de circo. E esses animais já estavam na base dos 40 para cima, 40, 50 anos de idade. Era uma média. Teve um boom de circo aqui no Brasil, vindos de outros países, tanto os brasileiros como faziam circuitos longos, né? Então, teve um boom. Então, os grandes animais, grandes primatas, chimpanzés, orangotangos, ursos, leões e elefantes eram comumente utilizados. Então, um circo adquiria, ele tinha um de grande destaque, outro circo adquiria.
só que as leis do Brasil não tinham proibição de crime para animais em circo, mas tinha leis de crimes ambientais, maus-tratos, entre outras coisas. Então, conforme esses animais foram apreendidos lá na década de 80, 90 e 2000, não tinha para onde, não existia um santuário no Brasil, né? Então encaminhava para os únicos lugares que eram coleções de animais, que eram zoológicos, né? Então era o lugar menos pior que esses animais poderiam ir naquele momento. Hoje existe um santuário que tem condições de oferecer condições naturais para os elefantes. Não se justifica mais eles ficarem em zoológicos. E é o grande ponto de discussão entre ir por santuário ou continuar na situação inadequada que eles estão. Eles alegam que... Pode falar. Até porque, Dan, nos zoológicos, eles não têm nenhuma qualidade de vida, né? Espaço inadequado, solo inadequado, alimentação inadequada, tratamento inadequado. Não existe uma razão para que se mantenha um animal por tanto sofrimento, um animal que anda tanto, que circula tanto, né? Que precisa andar em manada muitas vezes. Não existe razão para que esses animais vivam confinados ao bel prazer do ser humano, né? Exatamente. Se existe uma alternativa para isso, não se justifica nem eticamente, nem tecnicamente. Antes, quando só tinha o circo e não tinha nenhum lugar para enviar para o zoológico, era o lugar menos pior. Mas mesmo assim, recebendo esses animais, você tem que se esforçar ao máximo para você oferecer a maior qualidade de vida possível e não se sujeitar a míseros... a lei ambiental que determina, a instrução normativa que determina o tamanho mínimo para recinto no Brasil, ela é pífia, ela é ridícula, ela é horrível. E eles se sujeitam a isso, porque são prefeituras, são governos estaduais que acabam definindo qual que vai ser o valor investido nesses espaços. E esses espaços são precários, acho que todo mundo conhece, sabe que eles têm uma estrutura, uma infraestrutura e um pensamento da década de 40, 50, 60, 70. Não condiz com a realidade. E alguns animais têm um sofrimento muito maior que os outros, animais extremamente complexos. A gente fala de grandes cetáceos, baleia e golfinho, que todo mundo, tanto de zoológico, de santuários, concorda, não devem ficar presos. Quer dizer, porque outros podem ficar presos, né? E isso se enquadra elefantes, isso se enquadra chimpanzés, que eles têm um sofrimento muito maior do que os outros animais. É mais difícil você compensar o ambiente desses animais em cativeiro do que alguns outros grupos, não que eles mereçam ficar também, mas existe uma complexidade em cada grupo de animais. O elefante está no topo disso, grandes primatas também. Os zoológicos não têm condições de manter esses animais em cativeiro no Brasil e na maioria dos lugares no mundo. Então, hoje, no santuário, nós vamos passar já um institucional do santuário para mostrar para as pessoas as necessidades desses animais, o local para onde eles vão e a luta de vocês para conseguir o trâmite burocrático que é para conseguir salvar esses animais dessa tortura a que os humanos os condenam quando os colocam dentro de um zoológico, de um parque zoológico. Hoje, o santuário tem quantos hectares? A fazenda do santuário tem 1.100 hectares. E a partir desses 1.100 hectares, a gente foi ampliando de áreas menores para áreas maiores. Hoje, o recinto das fêmeas asiáticas tem 28 hectares construído, que dá 280 mil metros quadrados na primeira parte que a gente fez. Existem mais 2 recintos um pouco menores, mas estão em expansão contínua. E quando você tira um elefante de um zoológico, ele tem mais ou menos quantos metros quadrados de área para viver para o resto da vida? A Pocha Guilhermina saíram de 300 metros quadrados recentemente, que elas viveram, a Pocha viveu por 40, 50 anos nesse espaço, e a Guilhermina por 20. No geral, aqui no Brasil, eles estão em torno de 1.000 metros quadrados, 1.500 metros quadrados. Isso é completamente inaceitável. Vamos passar o institucional de para onde a Pocha Guilhermina nós já vamos contar. Vamos passar o institucional para mostrar para vocês o paraíso para onde a Pocha e a Guilhermina foram?
Bom, como vocês podem ver, esses animais realmente estão num local onde todas as suas necessidades são respeitadas. É aí que eles vão viver até o fim da vida deles. É emocionante ver essas imagens, né, Dan? É uma coisa assim que, em pensar que as pessoas estão ali para tentar salvar uma espécie, é emocionante demais, e é o que eu disse no início do programa. É uma sensação muito boa de ter esperança no futuro, de que esses animais não são esquecidos porque eles não vivem do nosso lado como cachorro e gato. Eles sofrem muito. Os elefantes são extremamente inteligentes e sensíveis. Então eu fiquei muito feliz quando há muitos anos atrás vocês ainda nem tinham o terreno eu conversei, entrevistei a Jônia. Jônia. Júnia. Por muitos anos. E a Júnia que estava encabeçando na época essa vinda do santuário para o Brasil. Mas agora eu queria te falar especificamente da Guilhermina e da Pocha, que são mães e filhas e viviam no zoológico de Mendoza, na Argentina. Mas antes te fazer uma pergunta, no santuário hoje, quantos elefantes existem? E se tem algum que vocês conseguiram retirar de zoológicos brasileiros? Com a Pocha Guilhermina, hoje são 7 elefantas, são todas fêmeas da espécie asiática. Das 7 elefantes que vivem no santuário hoje, 4 vieram do Brasil, estavam no Brasil já, né? A Pocha Guilhermina e a Mara vieram da Argentina. Das outras 4, 2 vieram dos zoológicos através de liminares, através de ONGs entrando na justiça para transferência desses animais, que foi a Bambi, do Zoológico de Ribeirão Preto, em 2020, e a Elefanta Lady, em 2019, do Zoológico na Paraíba, em João Pessoa. Uma outra elefanta era de um zoológico particular, ainda que estava em trâmites de se tornar era um hotel fazenda, e eles doaram para a gente, entenderam que o melhor para o elefante era entregar para nós, e uma outra estava acorrentada em circo, numa fazenda de um proprietário de circo, em Minas Gerais. Eram situações bem degradantes, todas elas. Nossa, em pensar num elefante acorrentado, a gente pensa o que o ser humano é capaz, né? Eles cometem absurdos que a gente custa a acreditar. Agora, vamos falar da Guilhermina e da Pocha? A Guilhermina e a Pocha estavam há quantos anos no zoológico de Mendoza? E há quanto tempo vocês já estão se estruturando para trazê-las para o Brasil? Elas já chegaram, viu, gente? Já estão no santuário, a gente vai mostrar para vocês. Sim. O Santuário de Elefantes está em trâmite em negociações com a Argentina há 6 anos. São os primeiros passos, os primeiros diálogos em relação à transferência dela foi há 6 anos. A Pocha chegou na Argentina na década de 60, em 68, ainda filhote, e vivia num recinto abaixo do nível da terra, como se fosse... Era um fosso, na verdade. Ela viveu os últimos 50 anos dela lá dentro. A Guilhermina nasceu lá dentro. O pai dela é o Tânia, um elefante asiático que está lá no zoológico, inclusive, num recinto separado ao lado. E a Pocha vive nesse local há 24 anos. Ela nunca viu nada que não fosse esse fosso. É a primeira vez que ela... num lugar que ela consegue ver o horizonte, inclusive. Não só horizonte, mas ter acesso à terra, a outros elementos, né? Então, assim, uma viveu 50 anos e a outra 24 anos dentro desse fosso. Existe uma cena que me tocou muito, eu gostaria que fosse até mostrando o transporte, as dificuldades do transporte de 2 animais desse tamanho da Argentina para cá, né, que eu acho que são mais de 3.000 quilômetros, não sei se eu estou falando bobagem, mas você tem alguma particularidade de algo, você acompanhou a viagem toda delas, de algo que vocês falaram, pô, eu não esperava que acontecesse isso, ou estava tudo dentro do previsto? Porque eu fico imaginando, porque a minha pergunta, se uma elefanta dessa resolve se estressar dentro de um container, vocês têm que ter muita segurança dessa situação e de que isso não vai acontecer. Porque se um elefante resolver sair de um container ou resolver se balançar dentro de um container em trânsito, não tem quem segure, né, Dan? Exatamente. A gente tem uma expertise única
em relação a transporte de elefantes. Então, assim, a equipe que é responsável pelo transporte de elefantes no Brasil, ela já tem no currículo mais de 100 transportes de elefantes no mundo e todos com sucesso. Elefantes desde filhotes, elefantes idosos, geriátricos, de diversos problemas de saúde. Então, a gente já pegou todos os tipos de problemas possíveis em elefantes. Não, isso já dá uma segurança tremenda, né? Isso já dá uma segurança para toda a equipe tremenda. Eu vou te pedir licença, que a gente acabou de receber o aviso de que a gente tem que chamar o intervalo. A gente já continua no segundo bloco. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Voltamos para o programa Amigo Animal, que hoje entrevista Daniel Moura, biólogo do Santuário Elefantes Brasil. E estamos falando especificamente do transporte de 2 elefantas, mãe e filhas, que estavam há, em média, 40 anos dentro de um fosso num zoológico de Mendoza, na Argentina. Dan, você estava me falando da segurança que tem que haver no transporte de 2 elefantas para o Brasil. São milhares e milhares de quilômetros. A gente tem várias fotos dessa viagem, da forma como elas se mantiveram tranquilas durante a viagem, por causa até do risco de que, se alguma delas, por alguma razão, se assusta, quem segura um elefante dentro de um container, né? Aí você me falou da experiência que essa equipe tem, que isso já traz uma segurança. Eu digo assim, eu acredito muito nisso, até a energia da equipe fica equilibrada, porque está segura de que ali todo mundo tem domínio da situação, né? Quanto tempo levou essa viagem até o Brasil? No total, ela levou 5 dias, mas a viagem é uma etapa dessa estrutura toda complexa, né? Para justamente o elefante ficar tranquilo e a gente ter segurança do que a gente está fazendo, a gente aclimata o elefante antes. Então, as caixas de transporte são enviadas bem antes para o local, para os elefantes conhecerem o local que eles vão ficar presos por alguns dias. Então, eles têm que se sentir seguros, confortáveis, tem que ser um elemento do dia a dia deles. Então, isso faz parte, inclusive, da equipe do próprio zoológico, que quando o santuário transfere de um zoológico, a equipe é discutida tudo, quem é aquele animal, como que ele se comporta, para a gente saber exatamente o que ele gosta, o que ele não gosta, da experiência daquela equipe. E a partir daquilo a gente vai começando a conhecer um pouco esse indivíduo que a gente vai transportar até ele chegar no santuário, para a gente, de fato, descobrir quem ele é quando a gente oferece, de fato, um espaço para um elefante. Mas existe toda essa aclimatação. A caixa de transporte, ela é um grande X da questão. Então, ela é construída por nós, inclusive. A gente não manda fazer. A gente fez a caixa e ela é mais pesada que o elefante. Então, ela tem que ser estável. Ela pesa 5 toneladas, mais que um elefante asiático, muito mais. Para o elefante não poder derrubar essa caixa. O elefante também não pode girar dentro da caixa, para a caixa não ter instabilidade. A gente tem vários recursos ali. A caixa tem vários coringas, a gente tem várias janelas, várias portinholas para a gente conseguir fazer o manejo desse elefante. E fazer uma viagem com 2 elefantes é tudo muito mais apreensível, é tudo mais delicado. Então, a equipe é dobrada. A equipe é a mesma equipe desde o primeiro transporte de elefantes que tem no Brasil aqui, que a gente faz. É uma equipe coesa, que já se entende, já se conhece por olhares. Então, a gente sabe fazer isso muito bem. E a gente transportou as 2 elefantas uma virada para outra, em caixas distintas, mas elas conseguiam se olhar a viagem inteira. Então, são pequenos detalhes no manejo que faz toda a diferença para um sucesso de transferência dessa. E elefantes ficam muito tempo de pé, né? Eles passam a vida praticamente de pé, eventualmente eles deitam. Se eles têm um ambiente saudável e tranquilo, eles deitam. No santuário eles vão deitar. No zoológico elas não deitavam porque elas não tinham um ambiente saudável. Então, ficar de pé não é o grande problema. O grande problema é entender de elefante, saber que o elefante precisa, saber a hora de parar, saber a hora de alimentar, dar água direitinho. E a comunicação. São as mesmas pessoas. Tratadores, inclusive, vieram junto na viagem para ela ter uma referência de segurança, entendeu? Eles ficaram alguns dias lá no santuário até para elas começarem a ver. Quando elas tiveram todo aquele espaço, elas não queriam mais saber de tratador, de técnica, elas queriam saber só de usufruir o espaço. Uma coisa legal e que eu gostaria que você explicasse, eu acompanhei a chegada delas e acompanhei a quantidade de horas que elas levaram para sair da caixa, o medo delas para sair da caixa, né? Que era a zona de conforto delas, era aquela caixa. E em particular, o que me deixou muito emocionada, gente, é que vocês vão ver aí o banho de areia, né? Eles deixaram uma montanha de areia, de terra, para que elas se banhassem. Isso faz parte, é um recurso da natureza delas.
Elas precisam disso. E elas nunca tiveram isso na vida. Então, assim que elas viram esse monte de terra, elas imediatamente ficaram horas se banhando de terra. É uma coisa divina de se ver isso. Elas não tiveram essa oportunidade na vida, mas assim que elas viram a terra, elas começaram a se banhar. E isso foi de uma emoção em especial muito grande para mim, sabe, Dan? Foi o elefante que mais demorou, apesar da gente não considerar isso uma demora. Porque, assim, a cada passo que ela dava, a cada toque que ela dava com a tromba para fora da caixa, então ela tinha necessidades na qual ela, mesmo não tendo usufruído, isso está intrínseco naquele animal. Como vários outros animais têm diversas necessidades. A gente sabe o comportamento médio de cada grupo, cada indivíduo tem suas particularidades, mas a gente sabe a necessidade básica e média, é conhecer da biologia mínima daquele animal. E cada toque que ela dava, um punhado de areia que ela jogava nela, era coisa que ela nunca tinha, era um universo novo. Então, assim, ela era um mix de sentimentos, sonhos, ao mesmo tempo que isso é um ambiente desafiador. Isso é um estímulo cognitivo muito importante na vida de qualquer ser vivo. Eles precisam ter desafios para eles não ficarem desestimulados, para eles não ficarem depressivos, para eles não terem estereotipia de comportamento, para eles não. Então, esse ambiente é o que a gente queria proporcionar para ela. Aquele primeiro passo que demoraram horas, era exatamente o que a gente queria oferecer para ela. E ela foi usufruindo cada segundo daquilo como se fosse, parece que o último momento da vida dela. E aquilo foi lindo, foi lindo. Foi maravilhoso essa tua descrição também. Eu imagino a emoção de vocês estando ali do lado, vendo cada passinho, cada vitória. Uma conquista de vocês também, né? Porque isso daí é a concretização de um trabalho. Então, é uma sensação de, nossa, eu consegui salvar mais 2 vidas. E eu tenho certeza que vocês pensam assim e tenho certeza que vocês são muito gratos também a todas as pessoas que colaboram com o santuário. Porque sem essa colaboração, vocês não conseguiriam fazer esse trabalho. Porque se é dispendioso você fazer um resgate de um cão na rua, vocês imaginem transportar elefantes de um país para outro, né? Eu gostaria a gente só tem mais 3 minutos, eu gostaria de conversar com você, dizer que a gente tem um elefante hoje numa situação deplorável, que é no zoológico de Sorocaba. O elefante Sandro, que muitas pessoas nas redes sociais estão se mobilizando, fazendo abaixo-assinado para que o santuário de elefantes consiga retirar esse elefante daquela clausura em que todos os animais que vivem em zoológico vivem, né, sentem e sofrem, que ele seja retirado de lá. Passa para as pessoas o endereço eletrônico, onde as pessoas que se preocupam e querem dar um destino livre e respeitoso para esses animais confinados em zoológicos, passam um endereço eletrônico para as pessoas entrarem e assinarem um abaixo-assinado, implorando para essa justiça brasileira, para essa deprimente justiça brasileira no que se refere aos animais, que determine que o elefante Sandro saia do zoológico de Sorocaba, daquele confinamento horrível, e vá viver o resto da sua vida feliz em um lugar onde ele realmente é respeitado. Obrigada mais uma vez. Por favor, Dan, passa o endereço para as pessoas. Claro, a gente agradece muito a oportunidade. O endereço da petição está pelo change.org, Sandro na Manada. Foi realizada pelo Olhar Animal, uma ONG aí que trabalha a pesquisa dos animais. Lá tem todas as informações do Sandro, links para complementações sobre a história toda, para quem quiser entender um pouco melhor, change.org, Sandro na Manada. Tá ok, Dan, muito obrigada, que Deus abençoe vocês mais uma vez, que vocês já estão num lugar onde a energia daquele lugar é divina. Então, que vocês realmente absorvam toda a energia daquele lugar, toda a energia, a gratidão desses elefantes que estão sendo resgatados por vocês. Muito obrigada. E a vocês que nos assistem, muito obrigada por aderirem com a gente esse pensamento da gente ter um outro olhar para esses animais que vivem confinados em parques, em aquários, em zoológicos, para o bel prazer do ser humano. Para a gente se tornar um ser humano melhor, a gente precisa se desprender disso tudo. Muito obrigada por compreender. Até a semana que vem.